Singapura, o país mais rico da Ásia, o país que alcançou a prosperidade econômica para seus cidadãos em tempo recorde. Como eles conseguiram isso? E o mais importante, será que podemos fazer o mesmo na América Latina? Este é o único país que se tornou um país rico em apenas 70 anos. A população de Singapura era pobre, marginalizada, com vícios, com doenças venéreas, sem status legal, doente, analfabeta. Singapura tinha a maior porcentagem da população vivendo em absoluta miséria e marginalização no mundo. E em apenas 70 anos, eles se tornaram um dos países mais educados, saudáveis e com maior poder aquisitivo do planeta Terra. Como? Como eles conseguiram isso? Singapura passou de ser um ninho de miséria para se tornar um dos países mais desenvolvidos, saudáveis e felizes que já existiram na Terra. Como eles conseguiram isso? Vamos ver todos os detalhes. O segredo de Singapura é bem simples, duas coisas, produtividade e ética. E ao ter esses dois elementos, inevitavelmente, como consequência natural, deixa de ser um lamaçal cheio de sujeira para se tornar isso. A cidade mais segura para turistas no mundo. E desde que você chega, percebe o porquê. E a surpresa que você nem imaginava. Tudo isso foi conseguido graças a uma ditadura. Isso mesmo, uma ditadura. Por isso ficou conhecida como a ditadura mais bem-sucedida do mundo. E eu diria que é a única ditadura que realmente funcionou na história. Agora, isso é bom? Compensa? Esse foi um ditador bom? A verdade é que não existe ditador bom, mas coisas boas podem vir de um ditador. Guarde esse pensamento aí. Continuamos com o vídeo. Vamos começar do início. Alguns dizem que o sucesso de Singapura foi pura casualidade, mas não foi assim. De uma tragédia e das cinzas, construíram um mega império. Singapura era um lugar marginalizado. Eles eram controlados pelo Império Britânico e se saíram muito mal com isso. Depois veio o Império Japonês e foi ainda pior. Eles foram tratados muito mal. Depois da Segunda Guerra Mundial, não era apenas um lugar marginalizado. O pouco que tinham foi destruído. Então o sonho da população era se juntar à Malásia. Era assim que eles estavam ferrados. Imagine que seu país esteja tão destruído que o seu sonho seja se unir a outro país como única opção para sobreviver e não morrer de fome, porque você não tem fé no seu futuro. Olha, não importa o quão ferrado esteja um país ou uma região, eu sinto que pelo menos a população em geral tem fé de que algum dia no futuro vão conseguir melhorar. Em Singapura, eles não tinham nem isso, nem sequer a fé. Então, sem nenhuma dignidade como povo, eles imploraram para a Malásia aceitá-los, adotá-los, como se estivessem mendigando a nacionalidade. Mas o presidente da Malásia foi eleito sob a promessa de colocar os malaios em primeiro lugar. Primeiro o nativo, depois os malaios e depois todos os outros imigrantes. Bem, aqui em Singapura, 60% da população era chinesa. Então, aí já viram o conflito. Disseram, esses chineses nunca vão votar do jeito que queremos que votem. Algo semelhante podemos ver no México, no estado do México. Sempre votaram no PRI. Foram priistas desde o início. Não importa quanta miséria, pobreza e insegurança tenham. O México algum dia poderia dizer, ei, e se tirarmos o Estado do México, se os expulsarmos da República Mexicana, expulsarmos eles do nosso território político para que seus votos não nos afetem? Ah, pois é, e foi isso que fizeram aqui. Expulsaram Singapura porque assumiram que não iam votar no candidato deles. E assim, o parlamento malaio vota de forma unânime para expulsar Singapura do seu território político. Normalmente, os países celebram sua independência, não a lamentam ou tentam evitá-la. E os países se agarram com todas as forças às suas colônias e territórios. Vejam as Ilhas Malvinas com a Argentina e o Reino Unido, as colônias que a França tem assim. Bem, aqui aconteceu exatamente o oposto. Ainda mais um país com uma localização tão estratégica como Singapura.
Esta é uma rota-chave para as importações no mundo. Toda a indústria exportadora passam em algum momento por esse local porque você iria expulsá-los, mas mesmo assim ficaram como um país órfão e abandonado, sem colheitas, fazendas, terras aráveis, totalmente à deriva. Perderam toda a esperança, foram expulsos do único país que eles achavam que poderia salvá-los. E em 1965, contra sua vontade e de forma muito ruim, Singapura declara sua independência. E nesses anos, em 1969, tornou-se o país mais rico da Ásia. O que esse senhor fez em 30 anos, que hoje em dia o país está assim, em 30 anos... Por exemplo, no México temos níveis de pobreza que não mudaram em 30 anos. Algo que parecia impossível, porque os habitantes não se viam como um país. Eles não se gostavam, não queriam ser compatriotas, nem sequer se conheciam. Faltava até algo que é crucial para um país. Uma das pirâmides de toda a sociedade, a identidade cultural. Seja de qualquer país, garanto que você tem uma identidade cultural forte. Mexicano, colombiano, argentino, espanhol. Porque há muitos elementos, conquistas e aspectos culturais do seu país que te dão essa identidade patriótica. Os argentinos têm Maradona, nós mexicanos temos comida e mariachi, os colombianos têm cúmbia. Cada país tem essa identidade cultural que faz você se ver diferente dos outros países, com seu próprio sotaque, gírias, influenciadores e programas de televisão. Aqui não tinha nada disso. Eram trabalhadores temporários, desconhecidos uns dos outros, presos em uma ilha, trabalhando em um rancho imundo. Imagine ser enviado para trabalhar nos Estados Unidos com pessoas desconhecidas, estando pobre, doente e viciado. E de repente, o dono do rancho tem que declarar independência. E esse é o seu novo país. Você diria, então eu volto para o meu país, o que me importam esses desconhecidos? Mas não podiam, porque a maioria dessas pessoas era da China, e o governo chinês não permitia que quem saísse do país voltasse. Não tinham outra opção. E como não tinham comida, Malásia e Indonésia, os países vizinhos estavam sabotando suas importações. Eles não tinham de onde comprar comida, o que comer, remédios, casas, materiais, nada. Nesse ponto, Singapura era um país muito perigoso, com uma taxa de homicídios muito alta, um conflito interno e violento entre todos os grupos, uma taxa de dependência de ópio muito alta, uma taxa de doenças venéreas muito alta, devido aos bordéis que havia aqui. Para os marinheiros de todo o mundo que paravam aqui, era um bairro muito marginalizado, habitado por pessoas, a maioria em extrema pobreza. Estava no mesmo nível de vida que a América Latina. Como eles se tornaram o país mais avançado tecnologicamente em 30 anos, agora eles já têm identidade e orgulho patriótico muito forte como singapurenses, mas já se gostam entre eles como compatriotas e se respeitam. Que outra evidência você quer de que os singapurenses se respeitam uns aos outros? O fato de que eles não roubam uns aos outros. Ali diz, feliz aniversário Singapura. Como é que hoje em dia eles têm a melhor infraestrutura do mundo? Eu imagino que primeiro eles entraram em pânico, depois sentiram pressão, desespero, e eu imagino, eventualmente, como o espírito humano é inextinguível, eles arregaçaram as mangas e se resignaram. Então as pessoas que estavam aqui entraram em um período de emergência e não tiveram outra escolha para sobreviver a não ser à força se tornarem singapurenses. E as novas pessoas que estão ao seu lado, que costumavam ser seus inimigos, os que te roubaram, os que te exploraram, com quem você brigou, agora são seus irmãos singapurenses. E você tem que construir um país próspero, senão fica pelo caminho. O que conhecemos como vencer ou morrer, e vimos muito isso com nossos conterrâneos, é que eles vão para os Estados Unidos, chegam sem saber o idioma, sem conhecer ninguém, com $20 no bolso, e se não tiverem sucesso, não saem dessa, não sobrevivem. Ou você vence ou morre. Se não encontrar trabalho, não come. Fracassar não é uma opção. E foi isso que aconteceu com os singapurenses, mas como país, em conjunto, não individualmente.
E eles se esforçaram tanto e o estado de emergência foi tão grande que conseguiram. Esse foi o vencer ou morrer deles. Se isso não existisse, aqueles que estavam lá naquela época teriam morrido. Aqui está o retrato cru de como é vencer ou morrer. Este é o vencer. Esse vencer ou morrer foi graças ao seu presidente, que começou como presidente e se tornou ditador. Hoje em dia, Singapura é uma democracia e não apoia nenhum ditador, mas reconhece que chegaram onde estão graças a um ditador. Vejam como a história desse país é cheia de conflitos. Eles sabem que toda a sua prosperidade começou com a chegada de um ditador, e esse senhor começou a trabalhar. A primeira coisa que ele fez foi: aqui em Singapura não vamos cobrar impostos de importação, impostos de exportação, impostos corporativos ou impostos sobre vendas. Então, exatamente de onde eles começaram, de onde partiu esse zero, o primeiro passo deles. Aqui, Merito, olhem, naquela época, o humilde, modesto e sujinho porto de Singapura. A estratégia mais simples, sem impostos. Venham aqui, navios do mundo todo, venham. Vendam, produzam, comprem, embalem, empacotem, montem. Sem impostos, sem taxas, sem tarifas, sem pagamentos de piso, sem direitos de operação, nada. Só venham. Sim, está meio sujinho, mas é de graça. Venham. E assim, ao não cobrar impostos, seu pequeno e humilde porto pôde competir com os portos maiores já estabelecidos em países vizinhos como Bangkok e Jakarta. E as empresas perceberam que não só não cobravam imposto para atracar nesse porto, mas também para vender suas mercadorias, embalá-las, transportá-las. A estratégia de não cobrar impostos realmente os impulsionou. E também não haverá impostos pessoais. Um trabalhador não paga ao governo pelo seu direito de trabalhar. Mas aqui tem algo fundamental. Só colocaram imposto sobre as drogas, o tabaco, o álcool e a prostituição. Agora comparem esse sistema, por exemplo, com o dos Estados Unidos. Um exemplo, se eu for apostar em uma reserva indígena, não pago imposto. E se eu for comprar leite para meus filhos, pago um imposto. É assim que eles priorizam produtividade e ética. E desincentivam vícios e dependências. A tudo isso, some uma forte campanha anticorrupção. Singapura decidiu: vamos eliminar a corrupção. Nada de esconder, nada de disfarçar, nada de deixar de reportar quando acontece e esconder as estatísticas para parecermos melhores. Não, vamos eliminar. Primeiro passo: quadruplicaram os salários dos funcionários públicos. Eles passaram a ganhar muito bem. E segundo, estão prontos para ouvir a segunda? Bem, pena de morte para funcionários públicos que participassem da corrupção. Isso não é só aceitar subornos, roubar dinheiro dos impostos do povo, qualquer conflito de interesse. Ou seja, qualquer ação que beneficie a mim, aos meus conhecidos ou aos meus familiares por causa do poder que se tem. E hoje em dia a história já é conhecida. Mais um título para Singapura, uma das nações menos corruptas do mundo. E isso é em todos os níveis da sociedade, não apenas no governo. Começando pelo governo, é claro, mas não apenas eles. Fundações sem fins lucrativos, negócios familiares. Pessoas físicas. Todos produtivos e honestos. E isso resume bem Singapura, porque Singapura em si é uma combinação de muitas estratégias que realmente funcionaram. Próximo passo: saúde e educação. Porque o mais importante para a prosperidade de um país é que sua população esteja educada. E de nada adianta que estejam educados se estiverem doentes ou não tiverem onde se tratar. Saúde e educação. Os próximos pilares para um país desenvolvido. E como já tinham uma ditadura, disseram: então vamos aproveitar de uma vez. E como todo bom ditador, podemos obrigar nossa população a fazer o que mandarmos, sem sermos questionados ou impedidos. Então eles obrigaram sua população a economizar 25% de sua renda. O patrão coloca mais 25%, e o governo é uma ditadura, mas pelo menos é gente boa. E disse: eu coloco os outros 25%, e assim foram obrigados.
a economizar para a sua moradia, para a sua educação e para a sua aposentadoria. E a saúde é fornecida pelo governo para que digam que sou um ditador, mas sou benevolente. Então começaram a construir milhares de moradias como estas aqui. E a maioria dos singapurenses vive em bairros como estes, em moradias como estas. Se vocês olharem, não são luxuosas nem chamativas, mas cumpriram sua função principal: dar uma qualidade de vida muito digna a todo cidadão. O plano funcionou e assim os singapurenses hoje em dia têm a maior taxa de poupança do planeta Terra. Mas de que adianta ter tudo isso, até mesmo sua moradia, se você não tem emprego? E em um país que não tem grandes recursos naturais, que não tem terra arável, como você cria empregos? Como? De onde? Próximo passo muito importante: criar empresas. Assim como uma pessoa não vai ficar rica, você não vai ser financeiramente estável só porque economiza não saindo para jantar ou porque quando vai ao cinema compra a matinê, o ingresso mais barato. Não. Você vai se tornar um homem rico fundando empresas internacionais. Da mesma forma, um país não fica rico com medidas de austeridade. Claro que ajudam, sim, claro. Mas não é tudo. Aí vem o próximo passo, já para consolidar seu país como uma potência econômica mundial: a criação de empresas internacionais. Olhem todos esses logos, veja! Todos esses prédios com seus logos são empresas de Singapura, ou que têm uma filial aqui em Singapura, ou que estão baseadas em Singapura para aproveitar as baixas taxas. E novamente a parte polêmica. Como é uma ditadura, esse ditador benevolente criou uma lei para que os cidadãos de Singapura pudessem comprar ações, títulos e fazer parte. Donos de todas essas empresas que se estabelecem no país a um custo muito baixo. Isso, sob qualquer definição, é comunismo. Eles estão te obrigando a repartir uma porcentagem dos lucros da sua empresa privada com a população em geral, que não trabalha na sua empresa nem é acionista. Mas olhem, vejam o lado bom. Eu, como empresário, em vez de pagar um imposto para o governo, realmente preferiria dividir isso com a minha vizinhança. Quer dizer, se me dessem a escolher. De qualquer forma, vão tirar de você. Prefiro dar para meu vizinho, mesmo sendo preguiçoso, do que para um governo corrupto. Então, toda vez que uma empresa singapurense ganha, todos os singapurenses ganham. Aí temos o exemplo mais claro. É a Singapore Airlines. Quando o valor comercial das companhias aéreas de Singapura sobe na bolsa de valores, todos os singapurenses ganham. Que melhor exemplo de ditadura que acabou te beneficiando a longo prazo? Poxa, que difícil! Eventualmente, a ditadura acabou e Singapura se modernizou e fez a transição para uma democracia transparente com imprensa livre. Mas continuaram com políticas e investimentos que trazem prosperidade, algumas vistas como extremas pelo resto do mundo. Por exemplo, é o país mais caro para se ter um carro. Impostos altíssimos para ter um veículo, gasolina, seguro, estacionamento, pedágios para usar as avenidas, taxas para entrar em certas partes da cidade e a carteira de motorista mais cara do mundo. E pegaram todo esse dinheiro dos impostos para ter um veículo e investiram em um dos melhores sistemas de transporte público do mundo, com trens de qualidade, estações com ar-condicionado. Esse sistema de transporte público é eficiente, rápido, limpo, seguro e, levando em conta o custo de vida, é muito barato e com internet grátis em todos os trens. E assim, Singapura continuou se consolidando como uma economia líder no mundo, como um país desenvolvido de primeiro mundo. E o que mais falta para eles? Porque uma coisa é parecer incrível assim. Literalmente, olha a cidade, prédios futurísticos, ruas limpas, ruas de sonho, um país sensacional, desculpa a palavra, por assim dizer, e umas áreas verdes que, só de olhar, você vê que são impressionantes. Isso aqui nem parece uma área verde. Isso aqui é como uma mistura de parque temático, futurístico, museu de tudo. Portanto, Singapura ensinou uma lição muito importante para o mundo. Eles nos mostram com o exemplo que não importa quanta população você tenha, nem quanto espaço você tenha.
Eles são uma cidade, o país inteiro é uma cidade e mesmo assim tem espaço para áreas verdes. Se Singapura tem áreas verdes, nenhum outro lugar tem desculpa para não tê-las. Cidade do México. Por exemplo, no estado do México, tem menos gente que Singapura, tem mais espaço que Singapura e tem menos de 1% das suas áreas verdes. É possível que esse lugar com mais gente e menos espaço tenha mais áreas verdes? Agora, a pergunta de 1 milhão. Podemos replicar esse sucesso econômico, alcançar essa qualidade de vida sem ter um ditador? E a resposta curta é sim, podemos aprender muito sobre o desenvolvimento de Singapura. Acima de tudo, duas coisas: eliminar a corrupção e reduzir os impostos. Não podemos replicar exatamente política por política, ano após ano, certo? Esse processo não pode ser replicado exatamente como aconteceu aqui em nenhum outro país do mundo, porque as circunstâncias são únicas. Foi perfeito para Singapura, mas não para o resto do mundo. Mas nós temos que encontrar a forma mais próxima de alcançar esse sucesso sem o ditador. Olhem aqui, eu estava nessa festa que foi a celebração do Dia de Singapura, o dia em que foi fundada, e senti inveja, uma inveja boa. Eu também quero estar como esses singapurenses, comemorando o sucesso e a prosperidade do seu país junto com meus conterrâneos, que não precisam ir para outro lugar em busca de oportunidades. Olhem só a expressão desses singapurenses vendo sua bandeira ser hasteada como uma nação próspera, desenvolvida e segura. Eu também quero isso. Esse foi o meu relatório. Que o valor esteja com você. Nos vemos na próxima.